Vamos dar agora início ao segundo painel, que é o painel de a importância da gestão da segurança pública. E a gente gostaria de convidar agora Edson Barbosa com o seguinte tema: capacitação policial para o momento da fome. Bom dia a todos. Bom dia. Me chamo Edson Barbosa. Estou como subsecretário de Segurança da cidade de Feira de Santana, Bahia. E a convite aí do professor Carlos Covas. Estou trazendo aqui essa temática, esse tema que é bastante pertinente. Acredito que vai ser um pouco mais interessante para quem está assistindo no YouTube, está sendo transmitido, correto? Via YouTube, né? Que é direcionado, precisa que fala, aparecer na transmissão, né? É uma temática voltada à capacitação policial, né? Então, se tratando de capacitação policial, a gente tem uma crescente na questão tanto da mortalidade policial quanto da letalidade policial, hoje envolvendo a nossa Bahia, o nosso estado, né? Entre outras capitais afora, a gente se destaca nesse sentido. E a gente vai trazendo essa temática aqui para vocês. A gente vai expor um pouco sobre esse assunto. Pode passar. Aqui a gente já começa com o seguinte, né? Quantos irmãos queremos perder? Quantos irmãos queremos perder? Quando eu falo irmãos, entenda-se irmãos de água, irmão de farda, todo aquele agente que decide vestir uma farda e defender a sociedade, aonde quer que ele esteja. Dá mais um clique, por favor, só para dar para ele. Mais um clique. A gente está nessa picape. Acompanhando o empresário que tinha ido a uma agência bancária. De repente, há uma troca de tiros no meio da rua. São 4 criminosos. Eles atiram contra Francisco de Assis Aguiar, que reagiu a uma saidinha de banco. Nesta outra câmera, é possível ver o momento em que o homem é morto. A imagem é muito forte, por isso não vamos mostrar toda a sequência. Nessa outra imagem é possível ver 2 pessoas do canto superior direito. 2 homens em uma moto se aproximam, rendem uma das vítimas do bairro Olinda, em Lopes. Eles entram em luta corporal, até que um dos criminosos taca a arma e faz os disparos. O Alan Guimarães de Souza morre na hora. Repare este homem que segura uma caixa. Ele vai ser assassinado em poucos segundos. Ocupantes de um carro preto já descem do veículo atirando. Usam touca ninja e fazem vários disparos contra a vítima. Nelson do Carmo Costa foi executado no centro de Belfor Roxo. Todas as vítimas eram policiais militares, assassinados enquanto estavam com fogo. Na Zona Sul de São Paulo, carros entraram com a moto na garagem quando 2 leis, uma moto montada, se aproximaram rapidamente e anunciaram o assalto. Dois, entre eles uma adolescente de 16 anos, estavam armados. Carlos reagiu, houve troca de tiros, ele alertou a adolescente, uma testemunha que passava pelo local foi baleada em ração. Carlos também foi atingido e morreu no local. O homem que está em cima da moto, prestes a sair do local, é um policial militar aposentado de 51 anos. No momento em que acerta para descer a calçada, uma motocicleta vermelha com 2 pessoas se aproxima e impede a saída do homem. É o começo de um assalto violento. Veja de sair, um dos envolvidos ainda chega a ameaçar bater mais uma vez nele, mas com um capacete que é abandonado na rua. Foi muito. Esse faleceu? Esse faleceu? Não
não uma habitação de festa, matando e atacando. Uma vez 9 anos na tentação, um suspeito da chamar que pegou a corrida gerando levantar, mas não resistou, já não fez investigar pela polícia. Então a gente viu aqui, inicialmente, vários vídeos de situações envolvendo policiais militares no momento da folga, que é o momento que eles se encontram, policiais militares não, policiais em geral, que aqui tinha guarda civil municipal, tinha policiais civis, policiais militares, todo agente de segurança pública durante a folga que possui uma arma de fogo. Esse foi um rápido registro de algumas ocorrências envolvendo esses agentes, e a importância é que se tenha esse tema que é pouco falado, né? A gente precisa falar sobre quem protege a sociedade. Será que essa pessoa que sai todos os dias para proteger a sociedade de alguma forma tem condições de prover a sua própria segurança no momento da folga? Né? Pode passar, por favor. Então a gente tem aqui um panorama atual de letalidade policial. É um tema que esse sim se fala e muito. Se fala e muito. Mortes em ações policiais. Então, mortes por intervenção policial. No ano de 2023, 6.393 mortes. A nível Brasil, é muito pouco. Em um ano, o que vocês acham que alguém pode opinar? Rapaz, no Brasil é bom. Mas no Brasil. Para o Brasil é pouco. Mas a gente está à frente de muitas guerras mundo afora. Inclusive a guerra mais antiga, que é o Jihad. No Brasil, por intervenção policial, tem mortes muito mais do que uma guerra. Do outro lado, a gente tem a Bahia. No ano de 2023, 1.701 mortes por intervenção policial. Quais são essas mortes? Mortes de criminosos que tentaram contra a ação do Estado. Deixando bem claro. A nível Brasil, essas mortes de 6.393 dá uma média de 17 mortes por dia. Então, em operações Brasil afora, se tem uma média de 17 mortes por dia. A gente vem para a Bahia com 1.701 no ano de 2023. Entrando, os 3 primeiros meses de 2024, 454 mortes. Esse dado ele já foi suficiente para entrar como o dobro do Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados popularmente mais populosos do que a Bahia. A Bahia tem sua grande riqueza de extensão territorial, mas de população, Rio de Janeiro e São Paulo estão muito na frente. Então, a Bahia está aqui como número 1 na letalidade policial. De que forma, vamos dizer assim, vocês enxergam isso? De uma forma positiva ou negativa? Negativa. Negativa? Bom, vamos trazer agora o próximo dado e depois eu falo desse. Passa aí. A gente tem aqui, ó. 198 policiais brasileiros foram mortos em 2020, sendo que 140 deles estavam de folga. Aquela mortalidade por questões de ação policial é decorrente do avanço da criminalidade. Então, quanto mais a criminalidade avança, quanto mais acontecem os embates com as operações, mais acontecem mortes. Isso significa o quê? Que a nossa polícia está trabalhando. Mas o fato de haver mortes não significa que em algum momento o serviço da polícia falhou, se for levar para esse caso. O policiamento é ostensivo. Todo policiamento que vai para o combate, que vai para o embate, que acontece a troca de tiro, ele é ostensivo. Então, há todo um padrão de uso progressivo da força até se chegar ao disparo em si. Até chegar ao disparo em si.
Então, se a gente tem a polícia que tem um poder de letalidade mais forte, com mais combativo em relação aos outros estados, é sinal que a nossa polícia está trabalhando. Porém, esse serviço não é tão suficiente para que se freie a ação e o avanço da criminalidade. Aí entram políticas públicas para, de alguma forma, ir tratando esse problema na raiz. Quem são a raiz? As nossas crianças. Então entra trabalho comunitário, entra questões sociais, para, de alguma forma, esse ciclo de criação, de inclinação para o crime, para o tráfico, seja cortado. Enquanto houver captação desse público, vai a cada dia crescendo. Então, por mais que se tenha embates, por mais que se tenha combate com a polícia, por mais que se morra, vão ter novos chegando. Pode passar. Aí aqui, ó, por favor, a Bahia, 10 mortes fora do serviço. No ano de 2020, 10 mortes, um total de 11 por ano. Quem está aqui que é pai ou mãe, tem mais de um filho? Só tem um. Só tem um. Quem tem mais de um tem a capacidade de escolher um para morrer? Eu sou pai de 2 também. Teria? Então esse número aqui, ó, pessoal, são homens e mulheres de bem que acordam todos os dias para defender quem não conhece. Eles têm filhos e filhas que esperam, esposas e esposos que esperam todos os dias por eles ao final do dia. Então, se tivesse só um aqui, era muito. Era muito para a gente. Era muito para quem pega. Dele? Vamos parar. Cidadão, fica aí. Em 2 meses, ao menos 4 policiais foram mortos na Bahia. Pode passar. Final de cada. PM influencer de folga é morto a queima-roupa em São Paulo. Salvador registra 3 mortes de PMs e outros 2 baleados em fim de semana violento. A área crítica tem policiamento reforçado. Número de policiais mortos, militares mortos, ali a maneira está incompleta, mas supera a do ano passado. Guarda Municipal tem encontrado os mortos sem roupas e com mãos amarradas em Salvador. Guarda Municipal tem encontrado morto dentro de um carro em Brejões. Então aqui são poucas matérias que eu peguei, pouquíssimas vezes, que relatam situações como essa. Se você botar lá, policial morto, agente de segurança pública morto, você vai ver a quantidade de matéria que você encontra se tratando disso a nível nacional. E quando a gente vem para a Bahia não é só recorde, em mortalidade de policiais em confronto, como também é recorde em quantidade de policiais que morrem no momento da folga. Certo? Ano passado. Então aqui a gente tem um panorama de policiais mortos dentro e fora do serviço de 2020 a 2021. E aqui a gente separou policiais civis, nessa cor mais clara, policiais militares, guardas municipais e ali o total. Então a gente tem de 2020 a 2021, 23, policiais civis 290, 310, 330 e 350. Ou seja, a gente teve uma crescente do número no decorrer dos anos. Policiais militares mortos, 1.100, 1.200, 1.150 e 1.180. Sempre se mantendo numa média, mas nunca baixou. Por ano está morrendo por cidade. Por ano. Aí a quantidade por ano. Por ano, aqui, ó, 2020, 1.100. Em 2020 morreram 1.100 policiais na Bahia? Não, no Brasil. É o panorama do Brasil. Desculpa, perdão. Panorama do Brasil. Desculpa. 2020,
Isso aqui se trata de policiais militares. 1.100 2022, 1.150 2023, 1.180. Então, se manteve na média, não diminuiu, pelo contrário, sempre oscilou. E guardas municipais, 50, 55, 60 e 65. Então, a gente vê essa crescente nos guardas municipais porque agora, mais do que nunca, a guarda está se caminhando para um processo de se tornar a polícia municipal, né? A polícia do município. Então, com isso, é comum a guarda fazer parte desse enfrentamento da criminalidade e, com isso, acabar se tornando também visável no sentido de sofrer retaliações. Porque esses números aqui, pessoal, são retaliações. O que a gente vê, o que a gente viu no vídeo inicial da quantidade de policiais no momento da forma que morrem ao rechaçar uma injusta agressão, ao intervir num roubo ou num assalto, ou até mesmo por ser vítima de uma ocorrência que ele cometeu lá atrás. Lá atrás, o policiamento faz uma operação na comunidade. No dia seguinte, o próprio policial mora na comunidade. A gente já tem outra questão, que é a salário. Então, se eu não tenho salário digno, eu não consigo morar num bairro que não seja periférico, e automaticamente eu estou a mercê do que eu combato, que é o crime. Olha como uma coisa vai enraizando e puxando a outra. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem nomes, policiais mortos fora de serviço na Bahia, que alguns, eu peguei alguns, somente os que se tornaram público, o soldado Tairone, Ilhéus, Bahia, o soldado Gilson Rodrigues, Retirolândia, Bahia, policial civil Fábio Malvar, Salvador, Bahia, soldado Rafael, Salvador, Bahia, GCM Raul Oliveira, Salvador, Bahia, GCM Tiago Duarte, Camaçari, Bahia, GCM José Carlos, Brejões, Bahia. O policial civil Fábio Malvar foi destramado, não foi? Foi. Ele estava no barco, foi, parece, vamos ver assim. E isso foi confundido, né? Confundido. Assim eleva a apuração. Já aprendeu já os. Eu não sei informar. Não sei informar. Mas o que acontece? Esses nomes e esses números refletem diretamente na vida de quem é policial e de quem não é. A sociedade, ela recebe o espelho dessa reação. No momento que um policial morre, estando ele de serviço ou não, é um reflexo direto da nossa sociedade. É como se falasse, eles que são o Estado estão morrendo. Quem são vocês para buscar uma forma de se defender? Quem manda é a gente e não o Estado. Então, por isso, deve-se combater de forma combativa, porque não se faz guerra com flores, deixando bem claro isso. Não se faz guerra com flores. Deve-se combater e de uma forma que seja à altura o suficiente para que esses números não cresçam a cada dia. Para que esses números não cresçam a cada dia. Vamos lá, Paulo. Agora eu fiquei aqui. A gente vai pular para o próximo. Causa dos assassinatos. Então a gente tem aqui alguns irmãos que tomaram também na Bahia, todos eles. E aqui a gente vai fazer uma ligação das causas dos assassinatos durante um momento de folga dos policiais. E daqui para frente a gente sempre vai tratar todo o assunto destinado ao momento da folga. Tá certo? Tentativa de roubo ou latrocínio, o roubo seguido de morte, é uma das causas que acontece porque, da mesma forma, um bandido ele vem roubar um cidadão. Se o cidadão não possui arma, possivelmente esse cidadão ele vai levar os pertences embora e decidir se deixa vivo ou não, porque você também não tem nem essa certeza que, entregando os seus pertences, você vai estar livre de sofrer uma tentativa de homicídio. Reconhecimento como policial por criminoso, ou seja, tem questões envolvendo isso e eu vou falar também dentro de uma área técnica, até para que o pessoal que está assistindo e que seja a gente entenda isso de uma forma bem minuciosa. Mas um exemplo, reconhecimento como policial por criminoso. Da mesma forma que existe um estereotipo que
hoje talvez tido por toda a sociedade da figura do criminoso, apesar deles se caracterizarem de várias formas hoje. Hoje o criminoso ele se disfarça de iFood, ele se disfarça de roupa de servente, ele coloca tudo para de alguma forma quebrar esse estereotipo que já está criado na mente de cada um. E não venham me dizer que não é dessa forma. Você está andando na calçada, cidadão comum, não tem noção nenhuma de segurança pública, olha o estereotipo passando, você automaticamente já fica com medo, toma os seus cuidados, ou atravessa a rua, ou entra no estabelecimento. Então, esse estereotipo ele já está enraizado na mente do brasileiro, que eu não preciso falar para vocês qual é o estereotipo. Automaticamente vocês já sabem. Né? Da mesma forma que o cidadão faz, ou a gente de segurança pública faz essa análise para com o possível criminoso, o criminoso também faz com o policial. Então, no momento da folga, existe a questão de você estar portando uma arma de fogo. Então, a forma como você porta essa arma, ela pode lhe entregar a sua posição, denunciar a sua posição ou não. Então, quem porta a arma deve portar ela de forma discreta. De preferência uma arma um tipo de roupa que velar esse armamento da forma correta, que não te identifique como um policial. É uma das características que o marginal ele identifica, ele olha, identifica e até tenta neutralizar com antecedência, antes mesmo da ação acontecer, coisa que antes não acontecia. Antes, se o cara tivesse uma arma ele não percebeu, ele automaticamente evitava aquele assalto, procurar outra situação. Hoje não, os caras vão para cima, pegam a arma, matam um agente e ainda efetuam a ação que eles foram efetuar. Ou seja, a sensação de impunidade faz com que eles cometam os crimes da forma mais brutal possível. Vingança ou emboscadas ligadas à atuação profissional. Foi o que eu falei basicamente mais anteriormente, né? O cara hoje ele faz uma operação. Só isso? Ixi. Então, hoje ele faz uma operação, amanhã ele está morando na mesma comunidade onde aconteceu aquela operação. Vai sofrer retaliação? Vai. Pode passar. Atuação com bicos de segurança privada sem respaldo legal. Então, a gente sabe que é comum por uma questão salarial a gente está fazendo um segundo trabalho até para complementar ele e ajudar ali nas atividades de casa, mas esse mesmo bico, a depender da forma que seja empregado, pode ser a cruz que vai ser colocada na cova desse agente. Então, tem que tomar cuidado com as questões envolvendo essa parte de bico, de serviço extra-unidade. Conflitos em ambientes sociais, de que forma? Discussões em bares, festas e eventos sociais. Não é comum, ou não deveria ser, que pessoas que possuem arma de fogo evitassem locais como esse. Então é importante que o agente saiba do local onde ele deve ou não frequentar e evitar situações como essa, como festas e eventos sociais grandes ou alguma coisa do tipo, porque normalmente sai disso de discussões, brigas e com isso acaba havendo ali um confronto e a fatalidade pode passar. E ainda aqui no mesmo assunto, causas dos assassinatos, conflitos pessoais ou domésticos que podem ser caracterizados, pode passar, como feminicídio, suicídio ou homicídio, né? Então a gente tem visto também um grande dado relacionado a essa questão emocional dos agentes que precisam ser tratadas. O homem tem muito dessa questão de não procurar uma ajuda psicológica, principalmente quando não está bem dessa forma. Por uma questão doutrinária que traz que o homem não deve chorar, ou que o homem não deve mostrar suas fraquezas, mas situações como essas devem ser levadas em consideração. E se tem gestores ou líderes ou superiores assistindo aqui essa live, é importante que saibam identificar essas situações e, nos seus coordenados, direcionar ele para o setor responsável para que haja o tratamento devido. E presença em áreas de risco residencial, que é o quê? O agente não tem condições de arcar com uma residência num ambiente que
seja favorável, que seja mais seguro ou menos perigoso, que não seja faccionado, que não esteja uma comunidade que está tomada pelo crime organizado. E infelizmente ele acaba residindo nesses ambientes, o que favorece muito a questão da retaliação após a operação. Pode passar. E aqui a gente tem um vídeo que relata bem uma situação que a gente entrando no setor de treinamento, a gente fala muito sobre a consciência situacional. É isso, o que é a consciência situacional? A consciência situacional nada mais é que a característica da percepção dos elementos do ambiente dentro de um volume e espaço. Ou seja, se eu tenho uma boa consciência situacional, vou saber entrar em um determinado ambiente, vou saber fazer uma determinada leitura daquele ambiente e identificar padrões ou não de perigo. Então, aonde eu centro, como eu centro, se eu centro na entrada, se eu centro mais próximo de uma área que eu possa me recuar em uma situação de emergência, em uma situação de perigo. Tudo isso se chama consciência situacional. Que você, um exemplo, eu considero alguém que eu sempre observo para onde eu vou, o que é que está acontecendo. Ótimo, você é uma pessoa que tem uma boa consciência situacional. Isso, se você serve para quem anda armado e para quem não anda. Para quem não anda armado, para quem não possui arma de fogo, saber fazer uma boa leitura do seu cenário, de onde você está, de onde você anda, te livra de ser assaltado ou de ser assaltado. Se você possui uma arma de fogo, da mesma forma, isso te dá uma janela de oportunidade para que você possa agir antes mesmo de ser interceptado pelo criminoso, tá? E aí eu quero que a gente assista esse vídeo aqui com atenção. Policial mexendo no celular. Então, só que eu dei. Foi, graças a Deus. Qual a pergunta lá? Como é seu nome? Gabriel. A pergunta é Gabriela. Como ele sabia que era policial? Eu falei anteriormente aqui, da mesma forma que a gente faz uma leitura do estereotipo do criminoso, o criminoso faz a leitura do estereotipo de quem está ali e oferece perigo a ele. Talvez o volume da arma, o cara está de preto, a gente não consegue ver pelo vídeo, mas talvez o volume da arma, a posição em que essa arma estava, ele foi direto no armamento. E reforço o que eu falei. Antigamente o cara entrava num local para fazer um assalto, ele via que tinha alguém armado, ele saía, ele desistia, ia procurar outro lugar. Hoje não. Hoje acontece dessa forma aqui. Então assim, se eu possuo uma arma de fogo, eu não posso ter distrações enquanto eu estiver em público, enquanto eu estiver num local aberto que não me ofereça a devida segurança. Então a distração de um aparelho celular, da mesma forma que esse aparelhozinho interfere hoje em diversas profissões, poderia ter custado a vida do agente, tá certo? Então assim, os níveis de atenção, aqui a gente tem abaixo, branco, amarelo, laranja e vermelho, é um esquema de cores desenvolvido pelo coronel Jeff Cooper, né, que visa o quê? Os níveis de atenção que uma pessoa deve estar. O branco é sempre aquela pessoa desatenta, despreparada, que acha que o mal não existe, que vive como se nada pudesse acontecer, e do amarelo até o laranja você entra numa situação de alerta relaxado, né? O que é o alerta relaxado? Você chegar no local, fazer sua leitura, identificar possíveis padrões ou não de ameaça e se desligar ou não se desligar da sua atenção. Isso tem a ver com ser paranoico, com estar maluco, com... Não, para quem possui arma de fogo sabe o que eu estou falando, e é uma situação de se mantém a atenção constante, mas um alerta chave. No momento que eu identifico possíveis padrões de ameaça, eu vou entrar no padrão de observação direcionada. E o vermelho, por final, seria o confronto propriamente dito, né? Vamos lá. E aqui a falta de preparo técnico e específico, ou o excesso de confiança, seria o último ponto, porém não menos importante. A gente fala muito sobre a falta de preparo técnico específico. Hoje as unidades policiais elas preparam os agentes para atuarem na rua, no serviço ostensivo, com mais de um agente. Então, geralmente é 1 mais 2, ou 1 e mais 3, e automaticamente se tem um grupo tático trabalhando, você cobre uma área, o outro cobre a outra, enquanto um faz uma cobertura de um local, o outro faz do outro, e por aí vai, então juntos trabalhando, um mantendo a segurança do outro. Quando vem para fora, aquele mesmo agente, ele está sozinho, é ele, Deus, as suas habilidades e a sua arma de fogo. E aí é que entra as estatísticas e por que a gente tem um número tão grande de policiais mortos no momento da folga, porque não tem capacitação específica para essa área. Passa aqui, por favor. Então a gente tem aqui, a morte pelo segundo homem. Em sua grande maioria, o agente ele consegue atingir o primeiro
pelo segundo que ele não conseguiu identificar no cenário. Por que não conseguiu? Geralmente uma ação policial, um cobre uma área, o outro cobre a outra. Se eu estou buscando um lado, o outro está cobrindo o outro. Eu avanço quando alguém cobre para aquele avanço, eu retorno quando alguém cobre para eu retornar. Houve um caso aqui no estado de Pituaçu. Tinha um policial militar, um policial no ponto de ônibus. Chegou o bandido e anunciou o assalto para todo mundo do ponto, pediu celular pelo tudo. O policial foi, arrastou a arma, foi para atirar. Eu conheço. Só que tinha outro bandido que já estava antes do ponto de ônibus universitário. Ele era vizinho dos meus pais. E ele tinha acabado de dar o socorro no meu prédio. E aí ele deu socorro, ajudou a colocar no carro, ele estava com saco de frutas, deixou em casa, tomou banho e foi trabalhar. Quando ele estava no ponto de ônibus, aconteceu isso que você está relatando. Tinha um bandido atrás, ele já estava lá avançando, já estava lá no ponto, ele atirou e matou o policial. Picou a torre. Então, assim, esses casos como esse são mais comuns do que a gente imagina. Talvez vocês estejam se dando conta de uma situação que aconteceu aqui em Salvador, mas Brasil afora isso acontece e muito. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente. Então, tem situações como essa, principalmente envolvendo ônibus, a depender da situação, a gente precisa fazer a leitura e talvez nem reagir. Se não for pego diretamente ali, como foi o rapaz, que foi direto na arma dele. Porque a depender, você não sabe quem está ali. No momento que você efetuasse um tiro ali, todo mundo ia correr, todo mundo ia levantar, todo mundo ia gritar. E quem está ali? Quem é? Quem são aquelas pessoas? Você conhece? Está entendendo? Não sei nem se o senhor chegou a falar, porque eu não tenho um pouquinho de recurso. Mas nesse caso, ele estava de folga. Ele teria a obrigação de atuar ou ele poderia fazer isso? De se abster? Ninguém tem a obrigação de colocar sua vida em risco em detrimento de outro, estando ele no momento da folga. Então, caberia a ele fazer a leitura do cenário e ver se aquilo oferecia risco não só a ele, como também a outras pessoas que estavam ali. Porque no momento que ele reage ele ia ser sancionado pelo erro dele. Iria. E ele foi, né? Ele morreu. Ele pagou o preço maior. Né? Então nem sempre vale a pena. E uma das coisas, eu também sou um instrutor de tiro, direcionado a essa área em específico, que é a autoproteção. Né? E os cursos de combate envolvendo esse cenário urbano, tu vai me dar 10 minutos, mulher. De combate urbano e é uma realidade. Tá entendendo? É uma realidade. E lá nos cursos a gente nem sempre incentiva, na verdade a gente passa as habilidades necessárias, capacita o agente e informa para ele que reagir não é sempre a única opção. Por mais que você pense, porque está armado tem a obrigação de reagir, ou porque está armado, tem que fazer a leitura do cenário, tem que identificar quem está ali. Porque assim, o ladrão ele atira, até ele pode, correndo não pode, ele não está nem aí se vai pegar inocente, não vai. O agente já tem essa preocupação. Aqui o criminoso é ele, é ela. Se eu atirar nela, vai pegar nele, será? Como é que está a minha habilidade? O agente ele leva isso em consideração, coisa que o ladrão não leva. E às vezes por conta dessas questões, ou até mesmo de hesitar em reagir, acaba morrendo. Então aqui a morte pelo segundo homem é uma realidade, né? O colega relembrou a situação. A capacitação específica aqui são os cursos voltados à capacitação no momento da folga. Precisa ser uma realidade, precisa ser implementada isso, ainda no curso de formação de qualquer unidade policial, ensinando o policial a agir em patrulha e a agir sozinho na folga. Tá? É isso que está faltando. E equipamento adequado. Por exemplo, não tem como eu trabalhar com uma PT-100, para quem não conhece, a PT-100 que está aqui não conhece, uma arma muito grande, uma pistola muito grande. Eu não posso trabalhar com ela e pegar essa mesma PT-100 com a complexão física que eu tenho, colocar na cintura e sair por aí, porque qualquer um vai identificar que eu estou com uma arma na cintura. Então, o equipamento adequado, e aí é claro, o próprio agente ele vai adquirir isso financeiramente, uma arma própria, que tenha um tamanho compatível, que não exponha tanto a questão desse porte ofensivo dele, né? Porte velado dele. Curso de combate urbano, que é um curso voltado justamente aos agentes, a preparar os agentes para o momento da folga, ele saber reagir sozinho, ele saber reagir e neutralizar uma ameaça e buscar novas ameaças no cenário, coisa que numa situação de unidade policial não acontece, porque ele está ali e tem mais 3, ele está ali e tem mais 2, então ele nunca vai estar sozinho.
E os cursos também de combate ao veículo urbano, que são, hoje, quase todo mundo vive mais dentro de um carro blocado ou dentro de um ônibus do que a pé ou talvez em qualquer outra situação. Então, é comum também a tentativa de roubo ou tentativa de homicídio, qualquer coisa do tipo, envolvendo o veículo. Né? E aí a gente entra em uma outra questão. O agente policial, ele também é pai, ele também é mãe, né? Que a gente tem aqui Fernanda dele, a nossa guarda municipal de Feira de Santana, que já sofreu situações reais de troca de tiro, onde teve o carro alvejado, onde teve colegas baleados, e ela é mãe de 2 filhos. Né? Então, o agente também é pai, o agente também é mãe, e ele volta para casa, ou ele anda em seu momento de folga com sua família no carro. E se a ação acontecer nesse momento, como reagir? Né? Se essa pergunta, para quem está assistindo, seja no YouTube aqui, né? Ou quem é agente de segurança pública e está aqui, gerou dúvida na sua mente como reagir em situações como essa, você precisa se capacitar. Tá? E é disso que a gente está falando. E fora alguns tópicos como o estresse e a fadiga acumulada, para quem não sabe, atuar como segurança pública ostensivamente é altamente estressante e altamente cansativo. Pense você trabalhar corpo e mente em uma situação estressora o dia todo, o tempo todo. Não tem ser humano que suporte isso. Treinamento contínuo para atuação na folga, que é a solução para essa situação. E simulações de situações reais para a folga. No caso, dentro desses cursos, a gente colocar também os simulados de situações reais, envolvendo veículo, envolvendo casa, envolvendo residência, envolvendo o próprio agente aparelhado por aí, para que ele crie o que a gente chama de skill set, que é um conglomerado de habilidades que ele precisa para se manter vivo, né? Para se manter vivo com essa arma de fogo. E programas de atendimento psicológico. Eu costumo falar que todo mundo precisa passar por um psicológico, todo mundo, por um psicólogo, todo mundo. Deveria ser isso uma temática comum, e principalmente para os agentes que estão em situações de pico de estresse o tempo todo. E aqui a minha conclusão, para tranquilidade da colega aqui, a folga não é sinônimo de vulnerabilidade. Então, a gente precisa estar preparado nesse momento. Tá? Investir na capacitação para a proteção fora do serviço, salva a vida, e cabe ao Estado, claro, e aos municípios, né, que tem aqui as lajes municipais, e também cabe ao agente buscar essa capacitação, se assim ele não estiver dentro da sua unidade. Segurança pública é responsabilidade coletiva, ou seja, é minha como segurança pública, é sua como cidadão, tá? E de todos. E a Bahia pode liderar como exemplo positivo e inovador, saindo na frente com situações como essa, capacitando seus agentes e deixando de sair como número 1 em situações negativas como essa de mortalidade policial. Infelizmente, ainda é uma realidade, né, triste. Acredito que para cada agente que puxa o gatilho em uma operação, ele não queria fazer aquilo, ninguém acorda querendo tirar uma vida. Se estiver acordando dessa forma, está com algum tipo de problema. Né? Mas, uma vez de frente na situação, se faz necessário refutar a altura. E não tem como, já falei, não tem como entrar em uma guerra com flores. Certo? Pode passar? E aqui eu deixo a seguinte frase que vai para todo e qualquer gestor de segurança que esteja assistindo a gente ou aqui presente, para todo e qualquer comandante de unidade. Civilize sua mente, mas torne seu corpo selvagem. Torne selvagem o seu corpo. Então, que o ar-condicionado e que a sala tranquila não roube de cada um de vocês, gestores, líderes, seja chefe de unidade de viatura, o que for, não roube de vocês a essência da guerra, e o porquê aqui estamos, e o que defendemos e como fazemos. Tudo isso tem um propósito, está muito acima do que muita gente pensa, olha ou acredita. Passem a olhar o agente de segurança de uma forma diferente, ele defende a sua vida, sem nem te conhecer. E assim, segue sendo uma barreira entre o bem e o mal. Tá? Pode passar ao próximo. Obrigado.